Bom dia, boa tarde, boa noite. É assim que a gente tem que começar um vídeo em atividades não presencial, né, pessoal? Vocês aí estão disponíveis para estudar no melhor horário que convém para vocês. Então, espero que essa aula introdutória, né, relacionada a tipos de manutenção tenha o maior proveito possível e que vocês, no momento oportuno que escolheram estudar, consigam ter uma boa absorção desse conteúdo, né? Para dúvidas, questionamentos, nós utilizaremos a plataforma do AVA e vamos começar, né? É claro que vários tipos de manutenção, né? Manutenção preventiva, corretiva, são tipos de manutenções que vocês já estão acostumados no dia a dia de vocês, né? Vocês já tiveram, propriamente dito, unidades curriculares que são manutenção 1, manutenção 2, manutenção 3, né? Já tiveram a oportunidade de trabalhar com alguns desses conceitos, já viram muitos desses conceitos, mas aqui a gente começa reforçando, revisando, relembrando, né? Revisitando algum desses conteúdos, na intenção sempre de deixar esses conteúdos bem fixados, tentar abordar talvez algum conceito de uma maneira um pouco nova, um pouco diferente, de um olhar um pouco diferenciado, mas com o objetivo, como já foi dito, de uma grande revisão. Bem, aqui nós trabalharemos 6 grandes tipos de revisão, de manutenção, né? Dentre eles podemos destacar manutenção corretiva não planejada, manutenção corretiva planejada, manutenção preventiva, manutenção preditiva, manutenção detectiva e engenharia de manutenção. Nos livros textos não existe uma padrão muito claro das nomenclaturas de manutenção. Às vezes vocês vão escutar algum outro tipo de manutenção, né, definido em algum lugar, mas são esses grandes tipos aqui que nós abordaremos nessa unidade curricular, né, nessa forma de revisão. E aqui ela segue uma sequência, né, uma sequência de desenvolvimento. Vocês podem observar que a gente começa aqui com uma corretiva não planejada, né, depois tem uma corretiva planejada, e aí a gente vai buscar salientar a diferença entre as duas. Depois vem uma parte de prevenção, né, que a gente vai abordar sobre uma manutenção preventiva. Depois uma manutenção preditiva, né, relacionada a predizer, né, a prever, a tentar verificar informações através de instrumentos, né. A gente vai trabalhar essa perspectiva. E manutenção detectiva e, por fim, engenharia de manutenção. Bem, algumas ferramentas usam o nome de manutenção, porém não são novos tipos. São ferramentas que permitem a aplicação dos 6 tipos principais de manutenção, né? Então, assim, existem outros tipos, como acabei de falar, mas dentre os outros tipos que existem de manutenção, talvez a gente possa destacar outros 2 tipos. Manutenção produtiva total, né, também abreviado como TPM, e manutenção centrada na confiabilidade, né, mas são sempre usam a base das manutenções principais que abordaremos. Bem, esse quadro aqui é um quadro bastante ilustrativo, né, que diz um pouco sobre a manutenção e como que ela pode ser classificada. E aí eu convido vocês para acompanharem aqui a linha de raciocínio da esquerda para a direita, né? Nós vamos nesse sentido. Então a primeira manutenção que se destaca é uma manutenção reativa, né? Por que ela é classificada como reativa? Porque ela está na perspectiva de reação, né? Então, uma vez que teve um problema, teve uma falha, né, teve algum acontecimento, existe uma reação, né, existe uma tomada de ação baseado em um acontecimento real, em uma falha, em uma quebra, em algo que necessitou de uma manutenção, né? Manutenção significa manter. Então, por algum motivo aconteceu uma falha, e aí você, né, quando eu digo a gente tem que pensar sempre na perspectiva da equipe de manutenção, foi obrigada a reagir a essa situação, né? E com isso vem aí a primeira classificação
que a gente pode falar, que é uma manutenção corretiva, né? Por que corretiva? Porque remete sempre à correção das manutenções. Então estou corrigindo, né? Quebrou, eu corrijo, né? O ataque em cima de uma falha. E ela é não planejada, porque eu não estava prevendo, não tinha nada preparado, aconteceu uma determinada falha e aí eu vou agir, né? Sem nenhum tipo de planejamento prévio, né? Então é uma reação, né? Então essa é a primeira lógica relacionada às manutenções. Segundo, nós temos a perspectiva da manutenção proativa, né? Então aqui a gente já mudou um pouquinho a característica. Nós estamos pensando agora em uma manutenção que é proativa. E proativa não remete a você, a proatividade, né? O que significa uma pessoa proativa? Significa uma pessoa que propõe, que antecede, que busca sempre um processo de melhoria, né? Um processo de anteceder as falhas. E aí, como que isso acontece na manutenção, né? Você pode ter um sistema que você tenta monitorar as condições, né? Então você vai acompanhando as condições do equipamento e aí no determinado momento que esse equipamento foge de um padrão de funcionamento, aí você direciona para a troca desse equipamento, tá? Isso é uma possibilidade. Então estou falando de uma maneira mais geral porque daqui a pouco a gente vai ver os tipos mais específicos de manutenção. Mas a partir do momento que você pensa que você consegue monitorar a sua máquina, professor, como eu monitoro? Existem vários equipamentos onde você consegue aferir, por exemplo, a vibração da máquina, você consegue monitorar a temperatura, você consegue monitorar o nível de ruído, você consegue observando, ver a oscilação dessa máquina, né? Você consegue ver se a gente costuma usar os nossos sentidos para observar, né, ruído, olfato, se tiver com o princípio de algum vazamento, se você vai ter algum detector de vazamento no local, enfim, existem uma sequência de equipamentos, né, desde alguns que possibilitam verificar o alinhamento, enfim, uma sequência de equipamentos que nos tem condições de informar parâmetros para eu fazer esse monitoramento. E aí, a partir do que eu faço esses parâmetros, esses monitoramentos, se eu tenho algum parâmetro ou algum valor que está fugindo a uma média de funcionamento para uma determinada ação, eu fico de olho, né? Eu observo mais de perto esse equipamento e aí vou verificando cada vez com mais atenção esse equipamento e aí me planejo previamente, né? Então, antes de uma ação acontecer, né, eu me planejo para que provavelmente essa máquina já está perto do sua vida útil final, ou perto de uma possível quebra, já me planejo para quando isso acontecer, se for o caso de uma decisão gerencial, na seguinte perspectiva que a gerência decidiu manter aquela máquina em funcionamento até uma falha, isso em determinados momentos acontece. Então, mas eu tenho mapeado já que quando aquilo acontecer, eu já vou ter uma equipe predestinada a agir, né? E planejar na manutenção significa saber já direcionar uma equipe, né, que tenha know-how para fazer aquela troca, verificar as condições para fazer a troca, o que eu tenho que isolar, o que eu não tenho que isolar, verificar toda a parte ferramental que eu vou já deixar pronta para ser utilizado, a quantidade de homem-horas, obviamente, e também toda uma questão de sobressalentes que se faz necessário para uma troca, né? Então, são vários fatores que são necessários para essa abordagem, né? E aí, dentro toda essa perspectiva que foi dita, nós temos uma classificação de manutenção preditiva, né? Que a intenção é prever, como já foi dito, com a utilização de alguns equipamentos. A detectiva que nós vamos abordar, mas é um sistema de segurança, né? Vamos pensar assim, um sistema de background onde que ela vai estar ali para funcionar caso aconteça alguma falha maior, né? Isso tudo está bem relacionado com o processo de inspeção, né? Então eu preciso estar sempre acompanhando, principalmente a preditiva, né? Verificando, olhando, analisando, né? Comparando alguns parâmetros, né? Medindo,
né? Então faz parte de um período de inspeção, mas todas essas vão gerar em uma corretiva, né? Vão gerar em uma corretiva, mais uma corretiva planejada, porque eu venho observando esse período de funcionamento para quando de fato isso acontecer, eu realizar a troca, né? Então, aqui nesse conjunto eu tenho um monitoramento da condição, né, para depois ter uma correção planejada, fruto do monitoramento. Então, agora eu não estou sendo pego de surpresa, né? Eu já vinha percebendo a necessidade de troca, por N fatores talvez essa troca não aconteceu, mas a partir do momento que a falha acontece, eu vou lá e estou preparado já para agir, tá? Então, isso é uma grande perspectiva de uma manutenção também proativa. E dentro dessa manutenção proativa, eu também tenho uma manutenção preventiva. Qual é a ideia da preventiva, né? É um pouquinho diferente da preditiva. Da preditiva a gente costuma associar com predizer, né? Na preventiva é de prever, né? Tem uma diferença significativa. Prever aqui no caso, a gente pode relacionar sempre, né? Quando eu estou pensando em preventiva, eu posso relacionar sempre a intervalos de tempo. Então a preventiva aqui é para prever, né, no sentido assim, de me resguardar. Então eu estabeleço junto com observações empíricas, junto com o manual do fabricante, junto com a minha experiência da área, que em determinado equipamento, a cada tanto tempo, tem que ser feita uma espécie de manutenção, né? Onde que a gente vê muito isso? Por exemplo, o óleo do carro, né? Ou é tantos quilômetros, ou é tanto tempo, esse óleo tem que ser trocado. Independente, mesmo se a gente começar a tirar o óleo, perceber que o óleo, por exemplo, do carro ainda está amarelinho, está com um filme lubrificante legal, independente disso a gente acaba realizando a troca, né? Ah, professor, eu conheço gente que aproveita. Sim, não vamos entrar nessa perspectiva, mas na ideia principal é que essa manutenção preventiva está relacionada sempre com o intervalo de tempo. Então, eu vou realizar uma troca a cada 6 meses e não vou procurar se essa máquina funcionou muito, se a máquina funcionou pouco, se ela está desgastada ou não. Deu 6 meses eu troco, deu 6 meses eu troco. Ou então um intervalo de tempo que porventura a máquina se faz necessário, né? Então, vou ter trocas aí de cada 3 meses, troca de cada ano. E aí é uma manutenção que você simplesmente bateu o tempo, você troca, bateu o tempo, você troca, bateu o tempo, você troca. Não vai fazer uma análise em relação a isso. Mas também é uma proativa, né? Porque você faz a realização da troca antes de acontecer alguma coisa, né? Ah, professor, mas isso é meio burrice, né? Assim, fazer preventivo e tal, sem analisar. Não necessariamente, né? Tem áreas, né? Tem áreas que se faz muita importância esse tipo de manutenção, né? Um exemplo dessa aplicação é na parte de aviação, né? A parte de aviação trabalha muito com manutenção preventiva, qualquer intervalo de tempo destinado para a realização de troca, aquilo realmente acontece, né? As peças estão sempre tendo que estar num alto padrão de funcionamento, mesmo porque se tiver uma falha em determinado momento que essa máquina estiver operando, né, em uma viagem, é impossível realizar a troca. Então, esse tipo de manutenção preventiva é muito utilizado em aeronaves, né? Deu um determinado intervalo de tempo, deu uma determinada tempo de serviço, realiza a troca sem ver se isso aqui eu acho que dá e tal, não, porque está trabalhando com vidas humanas, né? E mesmo que aconteça a quebra, né, não existe janela de manutenção quando esses equipamentos estão em operação, né? Então não existe manutenção ainda de avião durante o translado, né? Então, assim, existem várias funções desse tipo que você tem que recorrer a possibilidades de manutenções como a preventiva, né? Que vai te fornecer uma garantia de funcionamento mais adequado do seu equipamento, tá? E nessa lógica também nós temos aqui, pensando agora de uma maneira geral, uma manutenção um pouco mais recente, né?
que é denominada uma engenharia de manutenção, né, onde o objetivo principal é nas melhorias na confiabilidade dos equipamentos, processo de facilidade de manutenção. E essa engenharia de manutenção, ela influencia em toda a cadeia, né, na preventiva, na preditiva, detectiva, na parte de inspeção e nas corretivas. E por que isso? Porque a engenharia de manutenção, ela está sempre pensando na melhora dos processos, né? Então, assim, é como se fosse uma perspectiva de investigação. Por que isso está quebrando? Quantas vezes quebrou? Como que eu faço para melhorar? Como que eu faço para isso não quebrar mais? O que eu posso mudar no meu processo para evitar essa quebra? Né? Que fabricante é esse? Que material está sendo usado? Será que eu posso mudar o material? Será que eu não posso? Será que eu posso mudar o fabricante? Será que eu posso mudar a especificação da bomba? Não posso? Enfim, é todo um estudo, né, da manutenção em si para propor melhorias, pensando nessa grande perspectiva, né? Então eu tenho aí, em resumo, 3 grandes áreas da manutenção, né? Uma reativa, uma proativa e uma buscando melhoria, mas de maneira ampla, assim, como uma introdução, seria essa a ideia de conjuntos relacionados à manutenção.